Olá, está começando Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Confira agora os destaques de hoje. Concorrente do chip cerebral de Elon Musk, nova tecnologia desenvolvida por um brasileiro, sem necessidade de cirurgia, promete ajudar pessoas que tenham alguma limitação motora. Conceito de economia circular está ganhando cada vez mais espaço, faz bem para o planeta e ainda dá lucro. Busca pela perfeição tem levado pessoas a mudarem a cor dos olhos, mas a técnica não é recomendada pela medicina. Utilizando células de fetos ainda no útero, cientistas foram capazes de recriar rins, intestinos e até mesmo pulmões. Uma descoberta que, além de inovadora, é capaz de auxiliar no diagnóstico de doenças antes mesmo do nascimento. Utilizando tecidos que são menores que a ponta de uma agulha, os cientistas criaram os chamados mini-órgãos. Eles são os primeiros, feitos de células fetais humanas que não causaram qualquer dano ao bebê ou à mãe. As cópias abrem um mar de possibilidades. É possível diagnosticar doenças congênitas, que são identificadas antes do nascimento, e até mesmo estudar os estágios do desenvolvimento humano, que, aliás, são bem difíceis de acessar através de outras técnicas. Até a descoberta, não havia qualquer outra maneira de gerar esses órgãos sem que houvesse um aborto. Mas para chegar nesse resultado não foi nada fácil. O trabalho publicado na revista científica Nature contou com quase 30 cientistas e médicos de diversos países europeus. Na descoberta, os pesquisadores descobriram que algumas células-tronco se desprenderam do feto. Eles pegaram, cultivaram em laboratório e notaram que cada uma delas começou a se multiplicar e crescer, formando intestinos e pulmões funcionais com até 1 milímetro de diâmetro. Todo esse processo dura cerca de 1 mês. Com a ajuda das réplicas, os cientistas vão conseguir fazer o diagnóstico das doenças que acompanham as crianças antes mesmo de nascer. Assim terão tempo para tratarem dos pequenos antes que acabe se tornando tarde demais. Mas a expectativa é de que as descobertas avancem ainda mais. E um dos resultados mais aguardados é que essa técnica seja capaz de ajudar os pacientes a escolherem o tratamento mais adequado para a sua doença em casos ainda mais graves. Uma solução tecnológica sem cirurgia promete ajudar pessoas que tenham alguma limitação motora através da leitura dos sinais cerebrais para executar comandos em computadores e objetos robóticos. A neurotecnologia desenvolvida pelo cientista brasileiro Miguel Nicoleles será utilizada ainda neste semestre pelo maior hospital privado da Itália, localizado em Milão. De acordo com Nicoleles, professor emérito da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, sua equipe passou a ampliar consideravelmente o leque de uso de interface entre cérebro e máquina e desenvolveu tratamentos de inspiração na neurociência para paralisia por lesão medular, doença de Parkinson, epilepsia crônica não tratável, derrame e esclerose múltipla. Nicoleles é um pioneiro na área e realizou o primeiro teste bem-sucedido da tecnologia em 2002, em vídeo célebre, na qual macacos jogam o clássico do Atari, Pong, sem usar controles, a partir dos sensores cerebrais. Elon Musk e outras empresas mundo afora apostam em adaptações da tecnologia para usos terapêuticos e com promessas de superar os limites do ser humano a partir de implantes cerebrais. O brasileiro considera o chip de Musk invasivo e uma simulação de ficção científica de segunda, e por isso optou por abordagens com ondas neurais captadas e processadas a partir de uma touca repleta de sensores, sem contar que, sem necessidade de procedimento cirúrgico, o custo cai muito, a segurança é maior e ainda diminui o desafio regulatório junto às autoridades sanitárias. Nicoleles afirmou que esses dispositivos provaram ser tão eficazes quanto ou mais do ponto de vista de melhora funcional do paciente. A parceria entre o Instituto Nicoleles e o Hospital IRCCS San Raffaele envolve tecnologias em desenvolvimento desde a apresentação da primeira prótese controlada pelo cérebro
na então Arena Corinthians, em Itaquera, em 2014. E agora, 10 anos depois, o exoesqueleto, chamado de Nosso Fusca, está muito mais compacto e fácil de usar, podendo ser controlado a partir de comandos cerebrais ou de um aplicativo no celular, que funciona também como um intermediário entre o sinal da touca transmitido via Bluetooth e a prótese. Antes de aprender a operar o exoesqueleto, o paciente treina o controle cerebral sobre o movimento em realidade virtual, controlando um avatar, como em um videogame. Agora, o foco do cientista brasileiro é baixar o custo dos tratamentos não invasivos, para, no plano ideal, atender o mais de 1 bilhão de pacientes com disfunções motoras. Com o olfato 10.000 vezes mais sensível que o nosso, os cachorros têm sido grandes aliados para a medicina. Com uma precisão de 90%, eles conseguem farejar casos de Parkinson. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos pelo programa Pets for Parkinson's, que consiste no treinamento de cachorros para detectar a doença através do olfato, revelou que os pets conseguem detectar com até 90% de precisão a doença de Parkinson. O programa tem como objetivo acelerar e facilitar o diagnóstico, permitindo que as pessoas possam iniciar o tratamento de forma precoce. No projeto, 23 cães de diferentes raças, idades e origens foram ensinados a distinguir amostras de odor de pacientes com Parkinson e de pessoas sem a doença. O treinamento durou entre 6 a 8 meses, com sessões de 3 a 4 dias por semana. Para a pesquisa, os especialistas utilizaram camisetas usadas pelos pacientes enquanto dormiam, passaram cotonetes nas costas e pescoço dos voluntários. Isso porque há certas substâncias exclusivas somente no suor desses pacientes que indicam o desenvolvimento da condição física. Em média, os animais que participaram do estudo atingiram uma precisão de 86%. Alguns conseguiram chegar até 90%. Um cachorro, em média, possui 300 milhões de células olfativas. E se formos comparar com nós humanos, possuímos, em média, 5 milhões dessas células. O olfato dos cachorros vem se tornando uma ferramenta importante para a medicina, por conta da alta capacidade de identificar odores específicos, podendo detectar uma gravidez até mesmo antes da mãe sentir os sinais do bebê. A descoberta sobre essa habilidade dos caninos é promissora para o diagnóstico precoce do tratamento mais eficaz do Parkinson, uma vez que ainda não existe um teste definitivo para a doença. Os avanços da medicina permitem que hoje uma pessoa passe por uma cirurgia para mudar a cor dos olhos. É a busca da perfeição. Mas é bom saber que os médicos não recomendam. Os procedimentos estéticos somados ao avanço tecnológico têm atingido cada vez mais o número de pessoas em todo o mundo. Atualmente, é possível mexer em todo e qualquer lugar do seu corpo, e quando falamos assim, é definitivamente todo lugar. Mas o que chamou a atenção do Brasil nessas últimas semanas foi o procedimento um tanto quanto curioso: a mudança da cor do olho. Conhecida por ceratopigmentação, ou popularmente chamada de tatuagem da córnea, o método é conhecido no meio oftalmológico para tratar esteticamente lesões na córnea de pacientes que não enxergam. Ou seja, para melhorar a aparência ocular com ajustes na cor da córnea. Só que, como tudo hoje em dia vira mercado, a mudança da cor passou a ser feita por pessoas que não tinham problemas como a cegueira. Contudo, assim como uma tatuagem na pele, a ceratopigmentação é feita a partir de micromachucados que podem trazer dor e inflamação, além de ser uma porta de entrada para bactérias e fungos. E quem afirma isso são os especialistas. Isso porque uma infecção na córnea pode ser muito grave, já que é uma região que não possui vasos sanguíneos, o que faz o sistema imunológico ser limitado, sendo mais vulnerável a contaminações. Dependendo da infecção, o paciente pode até perder a visão.
Além disso, essa cirurgia pode acarretar diversos problemas oculares, como desenvolvimento de glaucoma, descompensação da córnea e até mesmo a necessidade de um transplante. Outros tratamentos realizados fora do país e com laser prometem a troca da cor do olho com menos efeitos colaterais. Contudo, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia recomenda a realização apenas em casos em que a córnea está comprometida. Já o Conselho Federal de Medicina não autoriza o uso do método para fins estéticos em pacientes com a visão sadia. Dados do Ministério da Saúde mostraram que a automedicação é a maior causa de internação por intoxicação. E acredite, até o abuso no uso do colírio pode ocasionar o desenvolvimento de doenças graves. Em época de verão, a vermelhidão e o desconforto nos olhos causados pelo sol, mar, cloro das piscinas aumentam. Junto delas, outras enfermidades, como terçol e conjuntivite, também costumam aparecer devido às condições climáticas. E para lidar com a irritação, muitos optam por automedicação à base de colírios. Especialistas e oftalmologistas alertam sobre o risco do consumo do medicamento sem prescrição e acompanhamento médico. Algumas das situações mais comuns do uso imprudente do colírio ocorrem em casos de conjuntivite. E o mais utilizado na automedicação é o adstringente, que tem efeito vasoconstritor, agindo como um efeito instantâneo à vermelhidão, normalizando assim a coloração dos olhos. Apesar do resultado rápido, muitos pacientes ignoram o risco de adquirir um vício neste medicamento, que ao longo do tempo pode causar hipertensão arterial. Outra substância que pode apresentar riscos, caso seja consumida em excesso, é a corticoide, que em um período de tempo prolongado pode causar catarata e glaucoma, duas grandes causas de perda de visão no país. O colírio é um medicamento com diferentes variações compostas por variáveis substâncias direcionadas a enfermidades específicas e devem ser diagnosticadas e medicadas por um profissional especialista no setor para que o tratamento seja seguro e sem excesso, para evitar riscos à saúde do paciente. O Google usou nada menos do que 25 bilhões de litros de água 2 anos atrás para resfriar os servidores. Um gasto preocupante, mas necessário para garantir que o mundo inteiro faça pesquisa e tire dúvidas sobre os mais variados assuntos. O consumo de água pelas Big Techs aumentou significativamente devido à expansão da inteligência artificial. Segundo o estudo da Universidade da Califórnia, o uso intensivo de energia pelas ferramentas de IA requer maior refrigeração dos servidores, o que, por sua vez, demanda mais consumo de água. A pesquisa indica que a cada 20 a 50 interações com o ChatGPT, aproximadamente meio litro de água são consumidos no mundo. Isso ocorre porque a maioria dos chatbots opera na computação em nuvem, que depende de servidores localizados em data centers. A pesquisa ainda destaca que a demanda global por inteligência artificial pode resultar na retirada de 4 a 6 bilhões de metros cúbicos de água doce até 2027. O uso de água nos data centers do Google aumentou em 20% em relação a 2021. De acordo com os últimos dados disponíveis, os centros de processamento retiraram diretamente 25 bilhões de litros de água e consumiram quase 20 bilhões para o resfriamento no ano passado, sem considerar o uso em instalações de terceiros. E o alto consumo fez com que um tribunal no Chile determinasse que esta semana o Google revisasse sua proposta para a construção de um data center em Santiago, considerando os possíveis impactos que esta operação poderia ter no país, especialmente em relação aos recursos hídricos. O Chile sofre há 15 anos com uma seca sem precedentes e que o governo prevê racionamento de água.
Desta forma, moradores locais argumentaram que estes centros de processamento de dados poderiam piorar a seca no país, já que a água dos moradores seria usada para resfriar os servidores. A empresa de tecnologia anunciou que irá adotar um sistema de resfriamento a ar. No entanto, o tribunal determinou que a avaliação ambiental ainda era necessária, mesmo com as alterações propostas. Um projeto da Flórida, nos Estados Unidos, tem como objetivo diagnosticar possíveis problemas cognitivos em motoristas mais velhos e evitar acidentes no trânsito. Enquanto dirigem, sensores instalados vão captar o comportamento e expressões faciais. Só nos Estados Unidos, entre 4 milhões e 8 milhões de motoristas têm algum tipo de problema cognitivo moderado, sendo que 1/3 deles vai desenvolver demência num prazo de 5 anos. Só que a maioria não sabe, e a progressão dessa doença vai impedir que continuem dirigindo. Já foi identificado, inclusive, a doença de Alzheimer no cérebro de idosos mortos em acidentes de carro que não sabiam que tinham a enfermidade. Foram esses dados que fizeram pesquisadores de diferentes áreas da Faculdade da Flórida, como enfermagem, engenharia e neuropsicologia, a criar um sistema de sensores capaz de detectar comportamentos estranhos que possam estar relacionados a um quadro de declínio cognitivo. Esse sistema inclui diversos dispositivos. Uma câmera instalada no para-brisa fica virada para o motorista e checa seu comportamento e expressões faciais, que também acompanha o movimento dos olhos e sinais de sonolência e distração. Há índices para avaliar a atenção a placas e sinais de trânsito, pedestres, ciclistas e veículos próximos, assim como o momento de freadas e quase colisões. E uma outra, embaixo do espelho retrovisor, está voltada para a frente e grava os eventos externos. As imagens são analisadas em tempo real, graças à inteligência artificial, e uma unidade telemática é responsável por coletar os dados e fazer o download de 3 em 3 meses. O estudo pretende detectar disfunções o mais cedo possível. Para isso, os pesquisadores querem recrutar 460 participantes e formar 3 grupos. Com pessoas que apresentem um leve declínio cognitivo, outro com indivíduos com demência em seus estágios iniciais e o terceiro sem qualquer tipo de transtorno. Todos vão se submeter a testes e serão monitorados. Mas ninguém deve achar que um estudo como esse vai abreviar os anos de direção dos idosos. De acordo com o National Institute of Health, a agência norte-americana de pesquisas biomédicas, motoristas mais velhos que enfrentam limitações físicas como problemas de visão e de audição compensam as dificuldades com a experiência e respeito às leis de trânsito. E os dados disponíveis comprovam: os na faixa entre 65 e 74 anos integram o grupo que menos se envolve em acidentes. Uma professora de matemática criou um método de ensino para atrair os alunos para a sala de aula. Ela atribuiu empregos fictícios para as crianças e começou até mesmo a cobrar uma espécie de aluguel para que eles tenham noção sobre finanças. A história vem da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. A norte-americana percebeu que só o currículo escolar e as práticas comuns de sala de aula não estavam sendo suficientes para manter os alunos dentro da escola. Foi aí que ela teve uma ideia para motivar as crianças a terem melhor frequência, irem para as aulas e estarem responsáveis pelo seu próprio comportamento. A professora baseou o programa em suas próprias experiências de vida real. O método envolve contas a pagar, tarefas como se fosse um emprego e como se as crianças já fossem adultos. O dinheiro usado foi chamado de Latimore Bucks e quem estampa a nota é a própria professora. Assim, ela repartiu a prática em 3 partes.
Um deles é o emprego, para que eles sejam pagos por suas funções. O segundo é qualquer tipo de conta ou multa, para que eles possam ter compromissos com o dinheiro. O terceiro é o sistema de recompensas, para recompensar o bom comportamento. E a professora faz de tudo para que a experiência dos alunos seja o mais realista possível. Por esse motivo, ela até mesmo inflacionou o aluguel de acordo com a taxa de juros oficial do país. Depois de 2 anos com o método, Shelby conseguiu enxergar as diferenças e os alunos já conseguem administrar seu próprio dinheiro. De acordo com a professora, agora ela apenas observa se tudo está nos conformes. E claro, cobra os aluguéis e as multas. Além dos estudantes, a professora também recebeu elogios dos pais, porque seus filhos estão aprendendo algo que nunca aprenderam nesta idade e que pode edificar a vida de todos para um futuro próspero. A economia mundial está passando por um processo pouco percebido pela maioria das pessoas. Os produtos que usamos e jogamos fora estão saindo da moda. O que ganha cada vez mais espaço é a reutilização dos materiais. É a economia circular que faz bem ao planeta e ainda dá lucro. O mundo é dominado pelo modelo de consumo e produção conhecido como economia linear. Para entender é fácil. Eles são fabricados a partir de matérias-primas, utilizados por um curto período de tempo e depois descartados como lixo. Todo esse processo exige a extração de novas matérias-primas para que novos itens sejam produzidos. Para as empresas, o problema é grande, até porque é necessário muito dinheiro e energia, sem falar do meio ambiente, que pode ser poluído e até perder totalmente alguns de seus recursos naturais. Mas na economia circular, o pensamento é diferente. Os produtos são fabricados para terem uma vida útil maior e serem facilmente reparados. Quando esse tempo acabar, serão reciclados, isso podendo acontecer o máximo possível. Logo, as matérias-primas são recuperadas e reutilizadas na fabricação de novos produtos. Esse modelo reduz os resíduos e as emissões. Um bom exemplo é uma garrafa de vidro quebrada. A partir dos pedaços, é possível fabricar uma outra. Isso economiza dinheiro e recursos. Esse processo pode ser aplicado a todos os tipos de matérias-primas e técnicas de produção para aumentar ao máximo a sua utilização. Além disso, é possível reduzir o consumo de recursos, isso utilizando energias renováveis e evitando a geração de emissões prejudiciais ao meio ambiente. Muitos materiais podem passar por esse processo sem perder a qualidade. O vidro e o metal são os principais exemplos. O papel também é, mas ele pode ser reutilizado de 10 a 25 vezes. Já o plástico é o mais difícil por conta da sua mistura com outros materiais. Mas para que tudo isso funcione, todos devem estar envolvidos, tanto as indústrias como os próprios consumidores. Separar o lixo corretamente facilita o processo, e a indústria também pode produzir de maneira sustentável, evitando o uso de substâncias químicas que impedem a reciclagem. Se todos pensarem assim, tudo fica mais fácil. E o nosso bolso, além do meio ambiente, também agradecem. Peixes, corais, ouriços e até lagostas. Todos eles tiveram centenas de novas espécies descobertas por exploradores do fundo do mar. Tudo isso apenas com a ajuda de um robô que mergulhou para aumentar o nosso conhecimento sobre a vida. Ainda existe muita coisa para ser explorada nos oceanos, e a expedição realizada pela Schmidt Ocean é a prova disso. Nas profundezas das águas do Chile, os cientistas descobriram diversas novas espécies marinhas, algo que representa muito mais do que apenas aumentar o nosso conhecimento sobre a diversidade da vida no oceano. Entre os achados não estão apenas animais, mas também uma variedade de corais, ouriços e esponjas do mar. Além disso, muitas novas espécies de peixes e lagostas. Tudo isso contando com a ajuda de um robô subaquático, capaz de descer por mais de 4 quilômetros e registrar centenas de espécies. Mas apenas depois de irem para um laboratório e analisarem a estrutura corporal dos bichinhos que será possível determinar se realmente são novas espécies. A área de busca foi extensa. Os pesquisadores mapearam um espaço gigantesco no oceano. E além dos animais, eles também acharam 4 montanhas que ficavam debaixo d'água. Mesmo após serem recém-descobertas, as novas espécies podem estar em risco de extinção. Isso porque as criaturas vivem em habitats classificados como vulneráveis. Logo, quem vive nesses locais também está vulnerável. Mas a ideia dos cientistas é aumentar o ritmo de descobrimento. A cada ano são encontradas 2.000 novas espécies de vida marinha, mas eles pretendem aumentar esse número para 10.000.
Até pode parecer que não existe tudo isso para ser descoberto, até porque em uma década seriam 100 mil novas espécies. Mas sim, realmente ainda existe muita coisa que não fazemos ideia de que existe. Afinal, exploramos apenas 20% dos oceanos que cobrem o planeta Terra. Existem mais 50% que não foram estudados. Ou seja, ainda existe muita coisa para ser descoberta. O rótulo, popularmente conhecido como dedo duro, está causando dores de cabeça aos empresários da alimentação. Como agora é preciso deixar bem claro se dentro das embalagens tem sal, açúcar ou gorduras saturadas demais, muitos consumidores simplesmente fogem das compras. Desde outubro do ano passado, quando entraram em vigor as novas regras de rotulagem no Brasil, os produtos passaram a contar com um detalhe diferente. Pequeno, retangular e básico, mas para o público, o rótulo dedo duro se tornou muito chamativo. Ou seja, atingiu o seu objetivo principal, que é alertar os consumidores para os produtos que contenham adição exagerada de açúcar, gordura saturada e coisas que fazem mal à saúde. E essa nova condição abriu os olhos do brasileiro, que passou a conferir de fato a tabela nutricional de diversos produtos e se assustar com os números ali presentes. Mas não foram só os consumidores que se assustaram. Ao que parece, a indústria alimentícia também precisou dar o seu jeito. Com a nova implementação, os números mostram que caíram as vendas de alguns ultraprocessados, como no caso dos cereais matinais. Desde que apareceram os rótulos dedo duro, um levantamento que compara o período de outubro de 2023 a janeiro de 2024 mostrou que o produto teve queda de 5,9% nas compras. A reação dos fabricantes atesta que a mudança na rotulagem está atingindo seu objetivo: forçar a indústria a oferecer produtos menos insalubres para não perder dinheiro. Devemos também valorizar a ação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que se engajou na pressão para mudar a legislação das embalagens. Vale ressaltar que a ideia da nova rotulagem é esclarecer ao consumidor de forma clara e simples sobre o alto conteúdo de nutrientes que têm relevância para a saúde. É obrigatória a veiculação do símbolo de lupa com indicação de um ou mais nutrientes, conforme o caso, quando os alimentos apresentarem altos teores desses elementos. O Brasil está perto de ganhar sua nova moeda digital oficial, o Drex. O real digital, que trará inovação ao mercado, está em fase de testes. Com chegada prevista para o segundo semestre deste ano e atualmente em fase de testes, o Drex será emitido pelo Banco Central e será a moeda digital oficial do Brasil. Na prática, se trata de uma moeda virtual que terá equivalência ao dinheiro em circulação. Ou seja, R$100 continuarão sendo os mesmos R$100 caso o consumidor opte por adquirir um produto ou serviço com o Drex. Imagine, por exemplo, comprar um carro novo e fazer a alteração de titularidade pelo celular assim que o pagamento for transferido para a loja sem precisar ir ao cartório. Ou fazer um investimento em renda ou ações no final de semana sem ser obrigado a criar apenas uma ordem na plataforma da corretora. Ou ainda, resgatar o investimento em um domingo e ter o valor na conta em segundos. Estas são algumas formas de uso previstos na nova plataforma. O Drex representa mais um passo em direção à digitalização da economia brasileira e deverá proporcionar um ambiente seguro e regulado, bem como fomentar a geração de novos negócios e o acesso mais democrático aos benefícios tecnológicos, assim como aconteceu com o Pix. Um levantamento do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER mostrou que houve diminuição na desigualdade entre negros e brancos em 2022, mas ainda existe um abismo que separa ricos e pobres desses grupos no Brasil, principalmente na região Nordeste.
De acordo com a análise, 10% dos brancos mais ricos tinham uma renda média domiciliar per capita 56 vezes maior que a dos 10% dos negros mais pobres no Nordeste em 2022. O rendimento médio dos brancos nessa região era de R$ 4.961,44, contra os R$ 88,31 dos negros. Apesar da grande diferença, houve uma queda expressiva se comparar com o recorde de quase 91 vezes em 2021, que pode ser associada em parte à retomada do mercado de trabalho e à transferência de recursos via programas como o Auxílio Brasil, ampliado pelo governo Jair Bolsonaro, às vésperas das eleições, que voltou a ser chamada de Bolsa Família em 2023 na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após o Nordeste, o Norte registra a segunda maior diferença de 45 vezes na comparação da renda média per capita dos brancos 10% mais ricos com a dos negros 10% mais pobres, seguido pela região Sudeste com 37 vezes, Centro-Oeste com quase 35 vezes e o Sul com 26 vezes de diferença. Mas todas as regiões tiveram queda em relação a 2021. As diferenças que ainda existem na distribuição de renda refletem desigualdades, estruturas que afetam, sobretudo, a população negra no Brasil. O resultado foi construído a partir de estatísticas da PNAD contínua divulgada pelo IBGE, e o objetivo do estudo foi chamar a atenção para o fosso entre brancos e negros. Os dados de 2023 ainda não estão disponíveis. As mulheres são maioria da população brasileira, têm nível de escolaridade maior que os homens e assumiram a chefia de 51% dos lares brasileiros nos últimos 10 anos. Porém, são elas também que enfrentam, ao lado das pessoas negras, o maior índice de desocupação no país. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, no último trimestre de 2023, a taxa de desemprego entre as mulheres ficou em 9,2%, enquanto os homens atingiram um índice de 6%. E nem mesmo a maior escolaridade entre elas tem sido capaz de mudar esse quadro. Enquanto 19,4% das mulheres com 25 anos ou mais tem nível superior, apenas 15% dos homens da mesma faixa etária têm essa formação. Eu conversei com uma especialista que explica por que as mulheres têm enfrentado as maiores taxas de desemprego no Brasil. Acompanhe. Pensar na situação da mulher hoje no mercado de trabalho é pensar numa questão sócio-histórica cultural, ou que a gente chama, muitos conhecem como estrutural, ao longo da sua história de como ela se formou. Traduzindo isso, o que significa? A sua história é constituída no exercício do papel de quem é a mulher, né? Quando a gente fala de ontologia, a gente está falando da razão de existência. E nesta razão de existência, de que a mulher existiu, a mulher ocupa alguns papéis, e nesses papéis algumas categorias e características. É vulnerável, é um sexo mais frágil, é um sexo mais emocional. Isso se constituiu ao longo da sua história. O que é importante declarar é que no segundo semestre de 2023 foi sancionada uma lei já sancionada, já assinada pelo presidente, aonde é punida qualquer tipo de discriminação para a mulher, né, que tenham as mesmas posições do que os homens. Sancionando essa lei, né, as empresas, inclusive, vão ser reguladas por um relatório mensal, inclusive onde essa fiscalização vem em vários âmbitos, e um deles é essa possível discriminação por função ou por salário. Então, é importante a gente olhar, né, para esse momento que nós estamos vivendo sócio-histórico e falar nessa mulher do futuro, que é essa mulher que se conhece, se apropria e que busca os seus talentos e se afirmar em cima do seu talento e não do seu gênero. O mercado de games no Brasil segue em ascensão. O setor registrou um faturamento de 1 bilhão e 300 milhões de reais em 2022. Os dados são da Pesquisa Nacional da Indústria de Games, conduzida pela Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais. O setor dos games segue expandindo horizontes e ganhando cada vez mais valor de mercado. Entre os anos de 2018 e 2021, por exemplo, a indústria dos games contabilizou cerca de 640 milhões de reais.
números inferiores aos registrados em 2022, o que mostra um salto na movimentação de dinheiro no setor no período. Em 2018, por exemplo, o Brasil contava com 375 desenvolvedoras de atividade. Já no ano passado, o país tinha 1.042 empresas do ramo. No geral, os números do levantamento indicam que o setor está em expansão. Já a quantidade de jogos próprios desenvolvidos em 2022 chegou a pouco mais de 1.000, um crescimento de 12% em relação ao ano anterior. A pesquisa também mostrou que o setor foi responsável por gerar mais de 13.000 empregos. O mercado de games segue com predominância masculina. Cerca de 75% dos trabalhadores e donos das empresas são homens. E assim como acontece com as outras atividades econômicas, a indústria de games está concentrada no Sudeste, com mais da metade dos estúdios na região. O estado de São Paulo lidera, com 302 empresas. 97% dos pais consideram importante que os filhos participem de atividades culturais para o seu desenvolvimento. De acordo com o levantamento, a participação ainda melhora o desempenho escolar. A pesquisa Hábitos Culturais, realizada pela Fundação Itaú, em parceria com Datafolha, ouviu 2.405 pessoas de 16 a 65 anos em todas as regiões do país. 67% dos entrevistados tinham filhos. Os resultados apontaram que o índice de pais que concordam que as atividades culturais são importantes para o desempenho de seus filhos na escola é maior entre as classes sociais mais altas. 97% fazem parte das classes A e B. Já nas classes D e E, o índice foi um pouco menor, somando 91%. Na classe C, 96% dos pais concordaram com essa afirmação. Entre os pais entrevistados, a maioria considera que a exposição a atividades culturais influencia positivamente o relacionamento em casa e também com outras pessoas. A pesquisa também revelou que as atividades culturais influenciam positivamente nas competências e habilidades socioemocionais das crianças e dos adolescentes. Para 54% dos entrevistados que têm filhos, realizar atividades culturais influencia na criatividade. Para 38%, elas contribuem para o autoconhecimento. Para 37%, que traz impactos à empatia. E outros 37% admitiram influência sobre a construção do senso de cidadania. 35% disseram que traz contribuições para o engajamento e o pensamento crítico dos filhos. Para especialistas, é importante que as atividades culturais possam ser incluídas nos currículos escolares, já que as classes de maior renda podem se suprir de cultura por meio de práticas pagas ou nas atividades de verão. Mas as pessoas de renda mais baixa vão depender de um acesso que esteja próximo de seu território. Para isso, as escolas se tornam ainda mais importantes, principalmente as públicas, para proporcionar esse acesso e reduzir as desigualdades. Outro aspecto analisado pela pesquisa concluiu que, para 60% dos entrevistados, as redes sociais são a principal fonte de consulta de informação sobre atividades culturais. Em seguida, foram citadas as recomendações de amigos e parentes, propagandas, sites de busca, veículos de comunicação, professores, escolas e os influenciadores. Outro resultado é que 41% dos entrevistados reconhecem a escola como um lugar de acesso à cultura ou de realização de atividades culturais, à frente de clubes, teatros, bibliotecas e museus. Como conclusão dessa pesquisa, a cultura e a educação deveriam caminhar juntas. E o programa Fatos em Foco de hoje fica por aqui. Se você quiser rever essas ou outras reportagens, é só acessar as nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana. Tchau!